Marcelo, boa noite. Queria que você falasse sobre esse ponto conquistado aqui em Itaquera, o quanto que esse ponto pode ser importante para a sequência desse campeonato. E queria que você pudesse explicar qual era a estratégia quando você tirou o Kevson do time e colocou o Fernandes. Qual era a ideia desse Santos que entrou em campo hoje aqui contra o Corinthians? Primeiramente, boa noite a todos. A importância do ponto aqui é valiosíssima, né? No campeonato à parte que a gente está disputando, que todos sabem, empatar com o Corinthians em Itaquera realmente é um grande resultado. Sabemos do valor da equipe, um grande treinador que tem o Mano. E eles ganharam fora de casa e hoje era um jogo realmente para eles consolidar o momento deles, mas a gente veio aqui também, depois de uma vitória importante com o Curitiba dentro de casa, e esse ponto realmente é de grande valia. A questão do Kevson foi assim, a gente estudou o Corinthians e vimos que o Corinthians não tinha dois atacantes por dentro, a gente ia perder jogador lá na última linha e precisaria por dentro do campo. Tentamos fazer aquele losango primeiro, né, com o Rincon, o Rodrigo mais adiantado junto com o Jean Lucas e o Lima fazendo o losango, né, completando o losango. Não encaixou muito bem porque eles tinham a troca do lateral que recebia a bola, e às vezes o Renato ia lá e o lateral vinha por dentro. Tanto que a gente acertou isso no segundo tempo, fazendo as duas linhas de quatro bem caracterizadas, e o time voltou a jogar bem. O primeiro tempo não foi bom pra gente, não gostei da atuação da equipe, não foi isso que a gente trabalhou. Só que tem uma coisa de boa na nossa equipe, que os jogadores estão cientes de tudo isso, e a gente não tem vaidade nenhuma, né? Chegamos no intervalo, conseguimos posicionar melhor, contra uma equipe, volto a dizer, boa, que é do Corinthians, mas a equipe também se portou muito bem, o segundo tempo muito bom, muito proveitoso. Tomamos o gol até no momento que a gente não estava mal na partida, mas tivemos fôlego, mudamos de novo a equipe um 4-3-3, voltamos a fazer um 4-3-3 só com 3 no meio e abrimos o Mendonça, chamei o Soteldo na beira do campo para falar para ele que ia fazer a troca, para ele, se ele fazia o 10 pelo cansaço físico, ele falou que faria, e colocamos o Mendonça na esquerda, o Max na direita, com o Furk novo também no ataque. Acho que de grande valia, o importante é que essa molecada tá fazendo de tudo e não tem nenhum tipo de vaidade, tem muita simplicidade e muita vontade de ajudar o clube. Isso é o mais importante. Todos que estão entrando estão dando conta do recado e foi mais um ponto importantíssimo na nossa luta, que a gente vai até o final, como eu falei, para essa torcida, a gente vai lutar até o fim, fazer do possível e impossível que a gente puder. Oi, Marcelo, boa noite. A gente está ao vivo aqui no Mesa Redonda. Boa noite. Prazer enorme falar contigo. Primeiro, eu queria que você falasse sobre o pênalti, qual foi a tua visão? Está dando muita polêmica em relação ao pênalti no Soteldo. E uma segunda, se você me permite, você trabalha com um número aí que você acredita que o Santos precisa atingir para não ser rebaixado para a segunda divisão? Primeiramente, eu não faço conta de número nenhum. A gente tem jogo a jogo, a gente já tem a gente não faz projeção. A gente vai de jogo a jogo, temos agora 8 rodadas e o próximo adversário é o Flamengo. A gente não faz qualquer tipo de projeção. A gente sabe que às vezes é um número, às vezes é outro, a gente não tem que pensar. Tudo que a gente precisa fazer está em nossas mãos, não dependemos de nada. Entendeu? Então a gente vai atrás disso. Quanto ao pênalti, não tem dúvida nenhuma. Pegou o pé do Soteldo, o pé dele foi até pro lado. Eu queria aproveitar a sua pergunta e perguntar por que não saiu na tela do estádio o lance do primeiro gol nosso que foi irregular, que dizem que foi irregular. Porque na Vila Belmiro, por causa de um fio de cabelo, tiraram aquele golaço do Marcos Leonardo. E hoje não passou no telão. O quarto árbitro me falou que iria passar na sequência e estou até agora esperando. Não passou no campo. A regra é que se passe no telão do estádio para se ter a certeza daquilo que foi cometido. Como foi o pênalti, foi marcado e muito bem marcado porque foi pênalti. Marcelo, aqui na frente, tudo bem? O segundo tempo talvez tenha te mostrado que o Santos poderia ter jogado um pouco mais no primeiro, né? Sim. Se você lamenta isso, porque, não sei se você concorda comigo, mas acho que o time no primeiro tempo abdicou um pouco da bola, né? Rifou um pouco demais. Você acha que foi uma questão tática? Você acha que foi uma questão dos jogadores também não quererem se abrir muito para dar espaço para o Corinthians? O que você analisa desse ponto? Não, eu concordo com você, assim, não é que nós abdicamos, mas a equipe tentou, que a gente estudou tanto, a gente viu, porque não tinha tempo para treinar, então foi mais nos vídeos e armar aquilo que seria o mais importante, pelo que o Corinthians constrói por dentro, com grandes jogadores como Renato, Juliano, próprio Fausto, então a gente teria um número maior. Só com as descidas, hora do Fagner, tinha hora que ficava 2-1 com o Dodô, realmente ficou muito difícil pra gente ali. Eu acho sim, que quando nós tivemos a bola, nós tivemos um pouco de ansiedade e não colocamos ela no chão, muitas vezes saímos dando chutão e não tinha necessidade de sair jogando. Primeiro tempo não foi aquilo que a gente esperava, sou consciente disso. A gente pensou numa coisa e deu completamente outra, mas soubemos segurar, ir para o intervalo e depois tentar corrigir. O segundo tempo sim já agradou mais, a equipe foi de igual para igual.
continuou sofrendo alguns lances do Corinthians, mas também soube trabalhar no nosso setor ofensivo para que também o Corinthians fosse um pouco agredido. Marcelo, boa noite. Boa noite. Ainda em cima da pergunta do Bruno, por que essa mudança tão assim radical? O Santos terminou o primeiro tempo sem uma finalização. No segundo tempo, o Corinthians deu 2 finalizações, uma foi o gol, o Santos terminou com 8. Foi uma mudança bem significativa. E eu gostaria que você falasse também da entrada dos 3 atacantes que mudaram o jogo, pelo menos na minha opinião. Tanto o Furt, que segura bem a bola, o Silveira, que entrou bem do lado direito, e o Mendonça, que deu uma ajuda ali pelo lado esquerdo com o Soteldo, e no lance do pênalti a tabela saiu, e a frieza dele de bater o pênalti com segurança no meio do gol. E achei até bacana também, o Soteldo deu a bola para ele fazer a cobrança. Assim, Ademir, é engraçado, né? Você pensa porque assim, a questão do 3 zagueiro, no começo de tudo, encaixava em tudo aquilo que a gente jogava contra os times, entendeu? E hoje o Yuri joga realmente muito sozinho lá na frente. Então, às vezes, ele sai, eu não teria necessidade de gastar um jogador lá. E você vê, e não deu certo no primeiro tempo, entre aspas, a equipe não soube marcar, principalmente a nossa segunda linha de 4. Foi ali que foi o problema, com o Fagner e com o Fábio. E nós mudamos a equipe para a entrada dos 3 velocistas na frente, né, com o Soteldo fazendo um 10, e ao mesmo tempo, sem os 3 zagueiros, nós fizemos um bom segundo tempo. Então, quer dizer, não foi a questão dos 3 zagueiros, foi a questão da gente acertar do meio para frente, entendeu? Não que quem saiu não deu conta, muito pelo contrário, a equipe... voltamos com a mesma equipe, a equipe se portou bem, e depois foi questão de troca, mesmo que a gente veio de um jogo, fez 48 horas ontem à noite, entendeu? E viemos para um jogo muito pegado, onde a equipe correu muito contra o Curitiba. E as trocas com certeza seriam necessárias. E foram, e quem entrou foi muito bem. Mas aqueles que viraram o segundo tempo também deram conta do recado e mudamos o retrospecto do primeiro tempo muito ruim. Nosso time tem por característica finalizar bastante. Isso é determinado. Finalizar, acabar a jogada para que a gente conclua. Se não der certo, a gente arma o time de novo esperando o adversário. A proposta também no primeiro tempo, que eu vejo que foi um pouquinho ruim para nós, que quando nós jogamos com 3 zagueiros, no tiro de meta, nós deslocava o Joaquim para frente e recuava o Braga, e ele era esse cara que dava casquinha. Hoje nós não tínhamos esse cara alto. Eu não iria tirar o Joaquim da linha de 4, seria muito arriscado. Então a gente, mesmo assim, tentou com o Marcos Leonardo e com o Soteldo. Algumas vezes deu certo, outras não. Adiantamos o Braga um pouquinho. O Braga não é um grande cabeceador, mas tem uma altura boa, pelo menos para atrapalhar. E essa foi a nossa projeção humilde de saber o que a gente precisa fazer. Vim aqui em Itaquera, uma grande equipe, e conquistamos um grande resultado. Boa noite, Marcelo. Boa Giovanni noite. Afonso do Varanda Futebol Debate. Marcelo, eu quero perguntar sobre 2 jogadores. Primeiro, sobre o Marcos Leonardo. Foi informado que no dia de ontem ele sentiu algumas dores do joelho, não teria participado do treinamento de ontem, e hoje ele foi titular. Sim. Ele teria jogado no sacrifício, ou o problema é que teve no dia de ontem foi totalmente recuperado? Não só ele não treinou, como ninguém treinou. Nós só posicionamos um 10-0 lá, sem nem movimentação teve no campo. Ele realmente teve uma contusão no jogo com o Curitiba, que inchou o joelho na parte de baixo. É quando você estica muito a perna, dá aquela dor embaixo do joelho. Não é nada ligamentar, fizeram exame e tudo, não tem nada. E ele fez o tratamento normal, e hoje, antes da gente vir para o estádio, foi feito uma checagem nele mais direta, e ele se sentiu super bem para jogar e teve uma grande participação. Mas não teve nada de sacrifício, nada disso, entendeu? Ele jogou porque ele estava em todas as condições, porque a gente não pode também colocar alguém no sacrifício, que a gente tem mais 8 finais pela frente. Hoje o Baço já estourou o posterior. Então, quer dizer, a gente agora tem que pensar bastante, fazer o que é de melhor para a gente ir para o Rio de Janeiro, e não tem ninguém no sacrifício não. Alguém que sentir alguma dorzinha, alguma coisa, a gente vai segurar, porque a gente tem 8 finais pela frente. Marcelo, esse primeiro tempo serve como lição para o Santos para não sofrer como sofreu hoje, ter dificuldades no primeiro tempo contra o Flamengo, e eu gostaria que você já projetasse também o Flamengo, que é um adversário dificílio e que ainda vislumbra Sim. a busca pelo título, e o Santos aí tentando escapar dessa zona mais baixa. É assim, né? Realmente, o primeiro tempo a gente não gostou, não era isso que a gente tinha programado. A gente tinha programado uma equipe que jogasse mais, até por ter o setor de meio de campo com mais jogadores. Essa foi a realidade que nós esperávamos. E teve precipitação, principalmente no primeiro passe, quando saia da zaga ou até dos volantes, um pouco de ansiedade. E essa bola não chegou limpa no pé do Lima, do Jean, entendeu? Até do próprio Rodrigo. Rifamos muito a bola. Até porque estávamos um pouco atrapalhados na marcação. Seguramos o primeiro tempo, conseguimos o primeiro tempo segurar essa partida, que realmente não foi boa para nós. No segundo conseguimos acertar, e a equipe foi normal, o seu normal, né? Assim, sabendo sofrer, mas também atacando, incomodando o adversário. Acho que isso é o mais importante. Quanto ao Flamengo, é uma grande equipe, como é o Corinthians, como é o Curitiba, qualquer outra equipe. Vamos trabalhar, descansar bastante, que é o mais importante, que
O fardo está muito pesado, realmente. Jogo do Curitiba, a menos de 40, deu 48 horas ontem à noite, como eu falei. E hoje o campo pesado de novo. Realmente a gente tem que segurar bastante, se cuidar, fazer tudo que tem que ser feito. Amanhã nós já viajamos para Brasília para fazer tudo direito lá, chegar com 2 dias de antecedência para um jogo difícil. Mas o Santos tem todas as condições de fazer um grande jogo, conseguir outro grande resultado. Marcelo, boa noite. Bruno Faria, da Rádio CBN. Marcelo, eu queria que você falasse sobre a zaga. Você conta com 5 defensores hoje no grupo. O Alex, que ainda não conseguiu se recuperar. O Jair, que tem pouca experiência no time principal. E hoje você acaba perdendo com 10 minutos do primeiro tempo o João Basso. Quanto te preocupa perder esse jogador para o restante da temporada, faltando poucos jogos, se você pensa em mudar até o esquema por conta da quantidade de zagueiros que você tem no elenco? Obrigado. Temos hoje no elenco o Messias, né? O Basso, o Messias, o Joaquim e o Jair, né? 4 zagueiros, né? E o Alex? E o Alex que não volta, que veio de fratura e fez cirurgia, não volta. Então, assim, a gente vai montar um esquema naquilo que a gente necessita para cada jogo. Logicamente, os defensores estamos em pouco número, mas temos jogadores ali, como o Dodô, que já fez ali pelo lado esquerdo, o terceiro zagueiro, tem outros que podem fazer também, entendeu? E a gente tem que trabalhar. A gente não vai cravar que não acabou a história do 3-5-2, ou do 4-3-3, ou do 4-2-4. A gente vai trabalhar. O grupo já provou que quem está entrando está dando conta do recado. Não estamos, nenhum jogador hoje está ficando para trás. Eu só tenho a agradecer essa molecada, toda essa molecada, por tudo que eles têm feito e tem conseguido em prol desse clube. E nós vamos trabalhar até o último minuto, até o último fôlego. A gente tem certeza que a gente vai dar a volta por cima e hoje foi uma prova disso, um jogo dificílimo e a equipe soube combater, soube competir e conseguimos um empate no final. Marcelo, boa noite. Thiago Henrique, de Medicina Esportiva. O quanto a lesão do Basso influenciou na baixa efetividade do Santos em trocar passes no primeiro tempo? Porque metade dos passes que vocês tentaram no segundo terço do campo não funcionaram, simplesmente não foram realizados. E o que você fez para o time melhorar no segundo tempo? Muito obrigado. A lesão do Basso não influenciou em absolutamente nada. É assim, ele teve a contusão, saiu, entrou o Messias. E quanto aos lances, realmente é isso aí. Nós não completamos o nosso para o último terço do campo, a nossa bola não entrou. Não entrou por uma jogada no pé do Soteldo, não tivemos essa chance. E nós sabemos que temos que jogar. Nossa equipe já provou que tem que jogar. Entendeu? E assim, trabalhar isso. No segundo tempo, o que eu pensei no intervalo foi acertar com os 4 do meio, a segunda linha de 4. Colocamos o Lima pela direita, o Jean pela esquerda, quando a bola fosse no Fagner, que depois saiu, e também no Fábio Santos. E fizemos muito bem isso. Parou de ter 2 contra 1 com o Dodô e parou de ter 2 contra 1 com o Braga. E depois, com o gol do Corinthians, a gente procurou abrir de novo. Aí eu optei em tirar o Lima, colocar o Maxi aberto, o Soteldo do outro lado com o Marcos Leonardo, e depois mais uma no Rodrigo também, que nós fizemos, de deixar tirar o 2-1 para 1-2, e continuamos com a linha de 4 com o Mendonça. Aí ficamos abertos com o Mendonça. Eu chamei o Soteldo na beira do campo para falar para ele que eu iria fazer, se ele iria colaborasse comigo de 10 ali na frente dos 2 volantes. Ele falou que sim. E depois, no final do jogo, ele caiu para a beirada porque ele estava cansado. E o Max, nós orientamos que ele já entrou no jogo do Curitiba nessa função. Entrou bem também, soube segurar, e acho que valeu pela troca e pela iniciativa da molecada. E por eles compreenderem aquilo que a gente pensa. Acho que isso está sendo o mais importante. Muito bem. Marcelo, boa noite. Boa noite. Você falou algumas vezes aqui sobre o primeiro tempo não ter funcionado o que você pensou. Gostaria que você pudesse explicar um pouquinho sobre esse posicionamento, principalmente do ataque, né? Soteldo e Lucas um pouco mais recuados, na minha visão, e o Marcos mais isolado. Qual era o seu objetivo com isso? E se puder falar de um jogador que você acabou de comentar, o Maxi, porque ele tem conquistado a torcida, né? É um cara que entra na ponta, entra no meio, entra de centroavante, enfim. Como é que é a sua conversa com ele? O quão receptivo ele é? Como é que ele tem ido nos treinos? Porque é um cara que muita gente pensou que não teria tanta oportunidade, tem ganhado oportunidade e mostrado que merece essa oportunidade. Não, quanto ao primeiro tempo, aquilo que a gente pensou era o Lima na cabeça do Losango, né? Para ele pegar essa bola e municiar Soteldo e Marcos Leonardo. O Soteldo estava muito por dentro, até eu pedi pro Soteldo cair um pouco para a esquerda ali na minha frente, no banco, para tentar um mano a mano com o Fagner. Não conseguiu. E essa troca do pessoal do lateral que entra para dentro e o Fábio o Renato indo buscar essa bola, realmente a gente ficou um pouco perdido na marcação nesse sentido. Porque nós não tínhamos, nós iríamos fazer igual o Palmeiras, que era Rincon, Rodrigo e Jean. E os 3 fariam
o basculante de um lado e pro outro, pra gente não ter esse problema. A bola vai no Fábio, vai lá, os três, e não estava acontecendo, estava sobrando sempre por trás. Segundo tempo acertamos e voltamos para um segundo tempo melhor. Quanto ao Maxi, eu que dei a oportunidade para ele, né? Porque é um cara que realmente está treinando muito bem. Não só ele, como todos lá estão se dedicando muito. É um cara que tá se entrando e correspondendo àquilo que a gente pede. É uma ótima opção pra gente. Só que a equipe, ela vem de 3 resultados lá atrás muito bons, né? Com o time que a gente teve na cabeça. E com certeza ele é uma peça fundamental. Eu volto a dizer que eu falo lá. Não temos 11 titulares, temos 12, 13. O Furk é um cara que entra muito bem também. É um cara que dispensa comentários. E não só ele, eu volto a dizer, Nonato entrou contra o Palmeiras, um monte de jogo. O Kevson mesmo saiu do time, não foi por nada, foi por opção de deixar também a bola aérea alta com o Dodô ali, entendeu? E tudo isso a gente, graças a Deus, estamos colhendo. O Max, não só ele, como todos os outros têm entrado, tem sido opções muito boas que estão deixando a gente contente, porque na hora que a gente precisa estão dando conta do recado.